Olá, colecionadores! Vamos a mais um videozinho aqui do nosso canal Coisa de Colecionador, compartilhando com vocês uma sériezinha que eu estou fazendo aí para a gente ter respondido uma pergunta que muitos colecionadores iniciantes fazem, né? Como é que eu faço para entrar no universo da Marvel de uma forma simples, de uma forma barata, né? E, para mim, um dos melhores caminhos para isso daí, independente de você já estar colecionando outras coisas mais atuais, mais modernas, que já te despertaram o interesse para conhecer a história dos personagens, um dos melhores acessos, que é muito barato, porque ainda tem muito disponível, é essa coleção aqui, coleção oficial de graphic novels da Marvel, da editora Salvat. Esses livrinhos, muito bem feitinhos, muito bem, editorialmente muito bem feitos, tal, eles são a melhor porta de entrada para o universo da Marvel Comics, tá? Nós já temos pelo menos 2 vídeos gravados aí falando de alguns números dessa primeira série aqui, que na verdade não foi a primeira a sair cronologicamente, ela saiu um pouco depois, que é a série Clássicos, né? Dentro da coleção oficial da Marvel, que começa no número 1 com algarismo arábico, e começou, como a coleção fez sucesso na época, eles resolveram lançar títulos anteriores, arcos de histórias anteriores à coleção normal. Então começou a sair essa série aqui, Os Clássicos. Esse daqui é o volume 6, tá? Eu não estou fazendo uma ordem numérica, nada disso, estou apenas indicando alguns números, tá? Nós já tivemos indicações aí do início da coleção, com as origens da Marvel nos anos 60, e já também sobre o segundo volume, que é o Contos de Asgard, que é muito bom mesmo, trabalho muito bacana para você entrar no universo do Thor. E no Origens, vários universos ali, você vê o iniciozinho, e esses livros não são difíceis de encontrar, em muitas livrarias você encontra, e normalmente você encontra até com preços promocionais para lá de bons, né? E esse daqui é, logicamente, o primeiro volume do Clássicos, em homenagem ao Homem-Aranha, que é um personagem que tem, nossa, provavelmente o personagem mais comercial da Marvel, né? É como os decenautas chamam, é o super-homem da Marvel, né? Porque é realmente um personagem que tem um apelo de público muito grande por causa de ele ser um adolescente, né? E isso é um grande marco da Marvel, né? A Marvel foi a primeira a fazer como protagonista um herói adolescente. E esse herói é o Peter Parker, é o Homem-Aranha, né? Esse arco de história aqui da série do Homem-Aranha é muito importante exatamente na formação do personagem, tá? É um dos primeiros arcos que realmente se destaca. É uma história escrita pelo Stan Lee, pelo criador do personagem, e desenhada por um dos mestres da arte, que é o John Romita. Não confundir com o filho dele, que é o John Romita Jr. Esse aqui é o Sir John Romita, o pai John Romita, né? É o espetacular Homem-Aranha, Homem-Aranha Nunca Mais, quando ele tenta abandonar o uniforme e o destino dele, a famosa responsabilidade dele, tá? Vamos dar uma olhadinha na edição aqui. É uma edição caprichosa, muito bem feita. E é interessante lembrar que essa série aqui saiu lá no início de 2010, 2011, 2012, por aí, bem no início da segunda década desse novo milênio, né? E foi uma coisa interessante, porque até então muito pouca coisa de quadrinhos saía em capa dura, tá, gente? E essa coleção foi uma das primeiras a começar a publicar material de quadrinhos em capa dura. Isso também é muito interessante. Uma das primeiras, não a primeira, mas uma das primeiras a dar esse destaque, esse acabamento muito bacana, tá? Então, aqui, como eu já falava, é roteiro do Stan Lee, do próprio criador, a fase que o Homem-Aranha é escrito pelo Stan Lee e desenhado pelo John Romita, que foi o segundo desenhista do Homem-Aranha, depois do Steve Ditko, que é considerado o criador do visual do personagem, né? O John Romita, na verdade, ele entrou depois, mas foi ele que definiu o traço mais conhecido, mais famoso
do Homem-Aranha, tá? Todo mundo que veio depois dele tentou sempre manter o traço do John Romita, fazer uma coisa muito próxima a ele. Então a arte é do John Romita, a arte final do John Romita mesmo e do Mike Esposito, né? Aí vem reconstrução de cores, porque as cores foram reconstruídas para essa coleção, tá? Não é a cor original, que era bem fraquinha, né? Uma cor bem chapada, tal. Aqui a cor já foi reconstruída, ficou um pouquinho mais legal. Como é normal nessa história, vem sempre um prefácio para posicionar você na história. Primeiro um conceito e depois a história até aqui traça mais ou menos esse início de vida do Homem-Aranha até chegar a esse momento aqui, que é, na minha opinião, o primeiro grande arco de história do Homem-Aranha, tá? Aqui vem os desenhos iniciais do Steve Ditko e aqui já o traço muito mais comercial, muito mais publicitário, né, no melhor sentido da coisa, do John Romita, né? Aqui mais o desenho ainda do Steve Ditko, que tem todo o seu mérito, né? Aqui a primeira edição, que atende isso aqui, já é o número 44 do Homem-Aranha. Se eu não me engano aqui, ele diz a partir de que número ele vai fazer a história. A história compreende... esse volume contém do 44 ao 50 da primeira revista do Homem-Aranha, que é The Amazing Spider-Man, né? Primeira revista própria, né? Ele antes era publicado numa outra edição, e aqui ele já ganhava título próprio. A partir do número 44, começa já aqui Nas Garras do Lagarto, personagem muito emblemático dessa época, e eu tenho que destacar, não posso destacar, que é a época que eu comecei a gostar de Homem-Aranha, né, quando eu tinha a idade do personagem, né, e graças ao desenho. Nessa época eu nem tinha essa ideia, né, porque eu comecei a ler com 7 ou 8 anos, eu nem tinha essa noção de como a arte era importante para mim. Hoje em dia, inclusive através do canal, eu tenho mostrado sempre como os artistas são fundamentais para a história em quadrinho, né? Na minha opinião, era isso. Nessa época aqui eu ainda não tinha noção, mas a arte do John Romita foi definitiva para eu gostar de ler esse arco de histórias aqui, tá? É o primeiro momento, é a primeira aparição da Mary Jane Watson, né? Ela começava a surgir, ganharia muita importância, e a Gwendolyn Stacy ainda num traço, o John Romita não tinha definido o traço dela, que ficou famoso, mas ele já trazia também a Gwendolyn Stacy aqui nesse primeiro momento, aqui já nesse arco de história, nesse primeiro momento, tá? Aqui já o número 45, né? E o John Romita também definiu o traço da Mary Jane. A Mary Jane até hoje é essa mina de franja. A Gwendolyn, para vocês verem aqui, ela ainda tinha um traço que lembrava a criação dela pelo Steve Ditko. Então ele mantinha ela com esse arco na cabeça, tal, mas já tornava o rosto dela muito mais comercial, digamos assim, muito mais publicitário. O John Romita é um artista egresso da publicidade, então o traço dele é muito, muito mais agradável. Na minha opinião, realmente continua sendo um dos melhores desenhistas do Aranha até hoje, tá? Logicamente, as técnicas de arte e desenho melhoraram imensamente depois no segundo milênio, né? Mas no terceiro milênio, né? Mas já é interessante a gente ver que a arte nessa época dele é extraordinária, né? Então aqui vem o primeiro confronto dele com o Lagarto, finalizado, né, na segundo número. Normalmente as histórias tinham esse esquema, né, que era um esquema que os editores gostavam, que é você ter 2 capítulos de cada história para manter um gancho, né? Aqui já entra no terceiro volume, já entra o Shocker, né, o Sinistro Shocker, que inclusive na época dessa edição aqui sendo publicada pela editora Ebal, nos anos 60, era chamada de Britador, o Shocker, e hoje em dia as editoras decidiram que manteriam o nome dele em inglês. Naquela época era chamado de Britador,
Quem tiver uma edição da editora Ebal tem como verificar isso. Aqui ele já começa a mudar um pouco o cabelo da Gwendolyn Stacy, que é a namorada do Homem-Aranha dessa época, né? Que ficou famosíssima por ser a primeira namorada de herói a morrer numa história, né? E aqui, então, o enfrenta dele com o Britador e com o Shocker. E aqui já entra, então, Kraven, o Caçador, no número 47. Tá? Vocês veem que, mesmo sendo isso aqui considerado um arco de história, as histórias não têm essa sensação de arco, porque não é um arco que começa no número 44 e vai até o 50. Não. São mini histórias que compreendem um determinado momento na vida do Peter Parker, né? Porque a outra coisa fundamental para o Homem-Aranha, sempre foi isso, é essa vida do personagem, do alter ego do Homem-Aranha, né? Os outros personagens, o alter ego normalmente não tinha muito espaço, né? O Stan Lee mudou muito isso, né? O Stan Lee se tornou o primeiro a criar, dar muito relevo para o alter ego, né? O Clark Kent não tinha tanta importância quanto o Super-Homem. O Bruce Wayne não tinha tanta importância como o Batman nessa época. O importante era o super-herói. O Homem-Aranha, o espaço para o alter ego era bem maior, né? Você vê aqui um momento de uma festa, tal. A Gwendolyn Stacy provoca ciúme na Mary Jane, tal. É, logicamente, uma história simples, né? Mas que já mostra uma grande revolução na maneira de narrar uma história, né? De super-herói. E o Homem-Aranha sempre mantendo aquela tradição de ser o herói azarado, né? Tem gente que chama de anti-herói, não chega a ser isso, né? Mas é um herói que tem dificuldades como todos os seres humanos, né? Aqui já no número 48, As Asas do Abutre, na sequência, sempre desenhado pelo John Romita, que cativou completamente a minha paixão na época, né? Apesar de eu ser fã do Homem de Ferro, mas o Homem-Aranha é que tinha as histórias mais agradáveis. Aqui, mais uma vez, a mudança no traço da Gwendolyn, ele experimentou uma franja, né? Antes ele estava usando ela sempre com um arco na cabeça, né? E aí aqui ele experimentou uma franja nela, e ela, por incrível que pareça, ele acabou de apresentar a Mary Jane, mas é a Gwendolyn Stacy que rouba o coração do herói, né? E não Mary Jane. Mary Jane faz um certo contraponto a Gwendolyn, que se torna a boa moça, a menina boazinha da história, né? E a Mary Jane já tinha um perfil mais apimentado, mais diferenciado, era uma garota mais independente, tal, que marcou mesmo a personagem e depois acabou tornando ela a namorada mais longeva do Homem-Aranha, né? Aqui a história do Kraven emenda com a do Abutre, e daí o Abutre e eles juntos acabam enfrentando o Homem-Aranha, né? O novo Abutre, no caso, né? Não o Abutre original que estava no hospital. Aqui mais uma experiência dele mudando o visual da Gwendolyn, você vê nitidamente que o autor quer mudar o visual dela, mas não chegou ainda no ponto, enquanto a Mary Jane já estava bastante definida e ela permanece assim até hoje, né? Essa famosa franja da Mary Jane. Não acho que houvesse intenção ainda de matar a personagem nessa época aqui, né? Ela ainda evoluiria bastante, a Gwendolyn ainda pertenceria às histórias do Aranha durante muito tempo. Nessa época que ele ainda vivia uma certa dualidade, né? Eu vou namorar uma, vou namorar a outra, etc. Aqui a luta dele contra o Abutre e o Kraven simultaneamente, né? Sempre com muita dificuldade, o nosso herói acaba superando os seus inimigos e encerrando o assunto. Aqui a história que realmente dá título ao volume, né? O volume da editora Salvat, o Homem-Aranha Nunca Mais, quando ele realmente, depois de uma sucessão de azares, acaba decidindo que o Homem-Aranha atrapalha a vida do Peter Parker, né? Então, para preservar a vida social que ele tem e tentar ser feliz, ele acaba desistindo de ser o Homem-Aranha. É uma história muito interessante, muito bacana.
né? Aqui já aparece o Rei do Crime, né? Que é muito interessante, que é um personagem que foi criado como inimigo do Homem-Aranha, mas acabou ganhando grande relevo como inimigo do Demolidor, né? É praticamente o arquivilão, o arqui-inimigo do Demolidor é o Rei do Crime. Ele, para o Homem-Aranha, era um personagem um pouco desproporcional, digamos assim, né? Sem querer fazer um trocadilho, uma paródia aqui com o Rei do Crime, por causa do tamanho dele, mas em termos de força física, o Rei do Crime não tem comparação com o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é muito mais forte. E o Rei do Crime é um personagem mais elaborado para exatamente enfrentar uma coisa, um enredo mais complexo, como normalmente são as histórias, não nessa época, mas são hoje em dia as histórias do Demolidor, né? E aqui ele finalmente acaba voltando a ser o Homem-Aranha, como era de se esperar, né? No final, tem sempre alguns detalhes que são descritos aqui na edição, que são muito interessantes para você conhecer um pouco mais do personagem, além de outras curiosidades que geralmente vêm na edição, tá, gente? Então, fica mais essa dica aqui para quem quer entrar no universo da Marvel lá pelo início, conhecer mais as histórias do personagem. Eu indico sempre essa coleção oficial de graphic novels da Marvel, da editora Salvat, porque aqui você inclusive pode escolher os volumes que você quer ler, quer conhecer mais de determinado personagem, das origens do personagem, você vai encontrar por um preço muito acessível esses volumezinhos aqui da coleção oficial de graphic novels da Marvel. Tá bom, gente? Fica a dica aí. E como sempre eu peço a vocês, se inscreve no canal, deixa seu like, que a gente tem muita informação para passar para vocês. E de repente aciona o sininho, porque quando tiver novidade, você vai ser o primeiro a saber. Tá bom? Até a próxima.